Boa noite, boa noite. Boa noite todo mundo. Vamos ajeitar aqui nossas velhinhas. Boa noite, meus amores. Boa noite, esperando vocês entrarem nessa noite de sábado. Como é que vocês estão? Como tem passado essa semana? Como foi o dia a dia até chegar aqui? Estamos assim, ó, entrando muito próximo de dezembro, né? Estamos assim encostando em dezembro, um dos meses que eu mais amo, um dos meses que eu mais gosto, porque entra o mês do Natal. E eu sempre falo para vocês o quanto é importante o Natal, né? O quanto tem essa simbologia de datas. Sempre que eu falo isso, às vezes a gente encontra uma certa resistência, né, por parte de algumas pessoas, mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão do Natal. Hoje nós vamos também botar nas nossas orações o início desse mês de dezembro, que nós teremos, né, algumas orações, 2 ou 3 ainda no mês de dezembro, e começa hoje. Estamos aí encostando em dezembro, e aí a gente começa a falar um pouquinho sobre o significado dessa data, sobre o significado não só para nós, mas também para os nossos queridos entes que partiram a pátria espiritual, tá bom? Vamos ver. Olha, eu fui para São Paulo, fui durante um espaço de tempo muito pequeno, por isso que eu não marquei nada com o pessoal de São Paulo, porque eu não conseguiria atender por conta do tempo que a gente gasta de um lugar para outro. Então eu gravei 4 programas que irão no ar desde agora até janeiro, vocês vão ver, que só programa muito legal. O do Dani, né, do LendaCast, já foi ao ar, né? E sempre que eu vou no Daniel é uma alegria imensa. Daniel é de um extremo respeito por mim, pela Casa da Caridade, pela espiritualidade. É um menino muito bom e eu gosto muito de ir no Dani. E depois eu gravei mais um com ele, como ele mesmo disse, um que vai ser muito legal, que é surpresa para vocês, e mais 2 também. Então tem mais 3 podcasts que vocês verão no ar entre agora, dezembro e janeiro, tá bom? É surpresa para vocês, vocês vão gostar muito. Cada podcast diferente, com temática diferente, cada podcast com uma pegada diferente, né? Então vocês vão gostar muito. Dezembro e janeiro nós estaremos juntos nesse podcast também. Força de Mandacaru, um beijo. Jaqueline, aquele look, pois não é? Aquele look ali foi formado por outras pessoas. Ai, Mara, você precisa vestir. Foi comprado por outra pessoa, não por mim. E ficou bom, não foi? E ficou bom. Então, Rio de Janeiro. Olha, Força de Mandacaru. Isso é Joelma perguntando como é que tá meu coração sem título. Né? Que vocês viram hoje que o Palmeiras perdeu, né? O Flamengo ganhou, foi vitorioso aí, não sei se vocês estavam assistindo o jogo, mas o Flamengo ganhou e o Palmeiras ficou sem a Libertadores. Vocês gostam, né? Então, a gente pode usar o jogo de hoje também para a gente falar um pouquinho sobre as nossas coisas. É uma ideia muito legal. A Joelma brincou, né? Porque a gente recebe essas brincadeiras quando torce o Palmeiras, né? Palmeiras não tem mundial, não é verdade? Ó a Bia aí, Flamengo, não é? Verdade, ganhou, né? Fez por onde merecer, levou o título e tudo isso. Deixa eu ver. Mayra, para onde vão? Para onde vão os pets depois de desencarnar? Olha, os nossos amigos, né? Os nossos animaizinhos, nossos amiguinhos que a gente cultiva tanto amor, tanto carinho, tanto cuidado, eles fazem parte de um processo terreno da gente que muitas vezes eles são
os nossos refrigérios, né? Quantas pessoas em depressão são curadas assim, vivem bem por conta de animalzinho que vem para sua vida. Porque os animais, como a gente já falou aqui, eles são inocentes, eles são criações totalmente inocentes. Diferentemente de nós que somos espíritos, diferentemente de nós que viemos nas reencarnações, né? Nas reencarnações para resgatar, para reformar, para melhorar, os nossos animaizinhos, nossos amiguinhos, eles não têm isso, porque eles são inocentes. Eles não têm o que resgatar, eles não têm o que melhorar, eles são missionários. Então, na minha concepção do que eu aprendo com o mentor Daniel, esses animaizinhos, os bichinhos que nós tanto amamos e que tanto nos ama, tanto nos demonstra afeto, carinho, atenção, respeito, eles são comparáveis aos anjos. Os anjos, né, da Igreja Católica, os anjos para quem acredita. É mesmo um cafezinho, será que não rola um cafezinho? Porque eu tô um pouco cansada, né? Mas daqui a pouco eu já melhoro, viu? Então, veja, os nossos animaizinhos, eles não cometem erro. Portanto, eles não precisam de jeito nenhum reencarnar para resgatar, para reformar. Não precisam. Então, eles vêm por missão. Eles vêm por missão, são missionários na nossa vida. Eles têm um objetivo específico para estar aqui e para cada família que recebe aquele animalzinho. Ah, é aleatório, vem um animal, qualquer animal. Bom, eu peguei aquele cachorrinho ali, ele não era para mim? Não. Quando chega um animalzinho, seja cachorrinho, seja gatinho. Eu tô um pouco cansada, mas já vem meu café, tá? Se bem que quando eu converso com vocês, eu relaxo tanto que fica assim, porque eu passei a tarde sem conseguir dormir. Então, os nossos animaizinhos, nossos gatinhos, seja qual for a espécie de animal, eles são missionários. Eles são missionários. Eles são amigos, eles são criações inocentes. E eles não são aleatórios. Não, eu peguei uma gatinha ali, ou um cachorrinho ali, ou um porquinho da Índia ali, ou não, é aquele que deveria estar com você, aquele que tem, né, uma missão, aquele que tem uma missão com você. Então não é por acaso nenhum deles. Bom, Mayra, então a gente passa cuidando, né? A gente passa cuidando, amando, ele também nos ama. E como é que fica eles, né? Quando eles desencarnam, eles são recebidos pelos nossos amigos espirituais no outro plano. Se eles tiveram algum sofrimento terreno, algum sofrimento físico, eles passam um tempo de adaptação no outro plano para poder, né, se curar dessas coisas físicas que aconteceram com ele. Eles passam uma adaptação, né, onde eles podem correr, brincar, sem as limitações muitas vezes que as doenças, né? Que as doenças trazem a eles aqui nesse campo físico, nesse campo material. E logo depois eles reencarnam em outro animalzinho que, como o Chico nos dizia, pelo nosso grande amor por eles e por amor deles também conosco, muitas vezes no mesmo tutor, na mesma família. É muito, muito, muito comum que eles voltem para nós no outro formato. Vou dizer uma coisa para vocês que acho que eu nunca contei aqui, mas as meninas estão aí e vão poder confirmar. Tem um animalzinho que o nome dele, eu nunca consegui falar o nome dele correto. As meninas que se casaram na Casa da Caridade, tiveram a bênção, elas têm o cachorrinho que eu sempre chamei de Theo, nunca consegui chamar ele pelo nome correto dele, não enxergo ele com outro nome e só enxergo Theo. Quando eu vejo ele, é o único nome que me vem. O nome dele é Oliver, mas eu só chamo de Theo. E aí um dia, de tanto chamar Theo, eu fiquei pensando, eu o conheço de algum
de algum momento dessa vida, de outra vida, eu não sei. Mas aquele animalzinho me é muito familiar e me é como o Theo. Aqui nesse plano, eu nunca tive nenhum cachorrinho chamado Theo. Nunca tive nenhum cachorrinho chamado Theo. Mas sempre que eu chamo ele é de Theo e o nome dele é Olive. E assim, não tem quem faça eu chamar ele de outro nome. Eu sei que o nome é Olive, ela chama, mas eu nunca consigo. E aí quando eu tô fazendo live, elas mandam pra mim, né, que ele fica escutando. Tiraram foto já e me mandaram. Ele sentadinho assim, me ouvindo, olhando pra televisão. Então, não sei explicar. Essa parte realmente eu não sei explicar, mas desde a primeira vez. Aí ele gosta de gelo, né? Ele vai na Casa da Caridade, a gente dá gelo pra ele. Então, assim, eu não sei explicar pra vocês. Isso aí vai ser sempre uma história bonita que eu vou levar. Porque esse animalzinho, esse cachorrinho, ele não me é estranho. E pra mim é Theo. E ele me escuta. Eu chamo Theo e ele me escuta, né? Então, assim, os animais, eles são amores, né? Eles são criações, assim como anjos. A nossa comparação, minha e do Daniel, e eu aprendo com o Daniel, tá? Aprendo com os espíritos que me acompanham, é que os animais são criações, assim como anjos, ou seja, são inocentes, são amorosos, vêm por missão. Vêm por missão. Então, é isso. Quando eles desencarnam, eles vão ao plano, são resgatados, né? Muitas vezes, se houve sofrimento físico, eles ficam lá para uma adaptação, eles brincam. Obrigada. Pronto, ó, chegou. Eles brincam, eles podem ser ali amados por um determinado tempo e aí eles retornam ao plano material em outro animalzinho. Mas veja bem, quando o nosso vínculo é muito forte também com o animalzinho, muito forte, quando a gente cuida muito bem deles e eles são os nossos amores, eles podem ficar um determinado tempo ainda depois de desencarnado conosco aqui, né? Conosco aqui, nesse plano. E as pessoas perguntam muito se esses animaizinhos encontram os nossos entes queridos, né? Que partiram. Então, assim, sim, eles estão no outro plano também. Muitas vezes, eu já tive situações em que o espírito me contou que foi recebido por um dos animaizinhos, né? O Chico. O Chico recebeu o nosso querido Rafa lá no momento do desencarne. Então, assim, eu já tive vários sinais e várias entrevistas em que os espíritos nos falam sobre esses animaizinhos que tiveram na vida deles, se eles ainda estiverem no outro plano, tá bom? Se eles ainda estiverem lá. Senão, muitas vezes, eles voltam e reencarnam no centro da própria família. É muito comum, tá bom? Então era isso. E isso é o entendimento da espiritualidade da casa, do Daniel que me acompanha. E veja, não faz sentido nenhum a gente acreditar que esses missionários, né? Esses missionários, eles vêm e depois que desencarnam, acabou, ou não tem um motivo. Não faz sentido. Eles dão sentido à vida aqui, eles dão sentido ao universo também. Cada um dentro do seu objetivo, eles dão sentido. Então nunca, jamais é por acaso. Aquele animalzinho que você tem não foi escolhido por você. Ele escolheu você pela missão dele. Então é muito bom que a gente saiba que por mais que algumas pessoas não tenham, né? Às vezes algumas pessoas não gosta, assim, não quer ter um animal por algum problema biológico ou, sei lá, não gostam. Tudo bem não gostar, tudo bem não querer, né, ficar com um, tudo bem nisso, porque cada pessoa tem um processo também, né? Mas maltratar, não. Quando você maltrata um animal, fala exatamente como está a caminhada do seu espírito. Se você é capaz
de maltratar um ser inocente. É como se você estivesse maltratando um anjo, sabe? Gabriel, Uriel, os anjos. Se você é capaz de maltratar um anjo, então está na hora de ter a percepção sobre o seu espírito. Sabe? É como maltratar uma criança, é como maltratar uma pessoa que, além de não ter defesa, ele é capaz de te amar, ele é capaz de estar ali com você, ele é capaz de estar nos seus dias. Quando a gente tem a doença chamada depressão, por exemplo, né, ou várias outras doenças, os nossos animaizinhos são aqueles que ficam, né, que ficam com a gente o tempo inteiro. Eles ficam durante o nosso choro, eles ficam durante a nossa felicidade. Eles não escolhem, de jeito nenhum, né? Eles não escolhem o momento que eles querem passar com a gente. Muitas vezes os nossos irmãos, né, humanos, encarnados, eles escolhem os momentos. Você vê que alguns amigos, né, que a gente considera no momento mais difícil das nossas vidas, eles se afastam, né? Eles se afastam da gente para esperar aquele momento passar. Por quê? Porque a tristeza, porque a depressão, porque tantas outras coisas, né? Tantas outras coisas que acontecem na nossa vida são coisas boas, né? Não são coisas boas. Então, assim, é de se imaginar. Agora vem a segunda parte, sempre que alguém pergunta sobre os animais, né? E a gente responde. E por que a gente ainda come os animais, né? Por que nós nos alimentamos deles ainda? Desde o início do tempo, com a humanidade, os únicos alimentos que nós possuímos, né, para nos manter sustentados eram as carnes e as verduras e plantas que se colhia naquele momento. E a carne é a que mantinha mais saciado e dava uma expectativa de vida, né? De vida mesmo. Então, quando a gente pode imaginar, como eu disse para vocês, nada é por acaso, nada acontece por acaso nesse universo. Alguns animais vieram missionários, inclusive nessa parte. É chato, né, dizer isso, e para algumas pessoas pode até parecer uma certa crueldade dizer isso, mas na verdade eles vieram missionários para fazer essa parte, eles vieram missionários para alimentar. E a gente devia ser muito grato, mas muito grato mesmo, por essa missão. É uma doação de vida, né? É uma doação de vida. Agora, vamos falar outro fato. Conforme a evolução vem chegando, conforme a gente vem se moldando ao longo do tempo, a nossa tendência é cada vez menos, né, se alimentar além do necessário deles. Porque veja bem, né? Às vezes a gente precisar deles para nos alimentar, tudo bem. Infelizmente até agora, né? Até agora nós ainda necessitamos. Mas hoje menos, né? Hoje a gente tem outros alimentos que nos sustentam também, outros alimentos que em conjunto também diminuem o nosso consumo dos animais, né? Diminui os nossos consumos dos animais. Então hoje nós temos a tendência a diminuir, até que um dia a gente não coma mais esses nossos irmãos. Mas uma certa parte deles tem essa missão também, de dar vida, né? Porque alimento é vida. Então a gente tem que pensar muito bem nas leis que passam ali pelo abate de animais, sim. Tem que ser cada vez mais com empatia, com amor, com menos sofrimento possível. E nós também temos que pensar em sermos cada vez mais equilibrados nesse sentido. Então muitas vezes o que acontece? Já existem ali os bovinos, né? Já existem ali as galinhas, que já são abatidas para o consumo. E aí de repente você ainda quer comer uma cobra, quer comer imagina, um jacaré, uma coisa assim, sem necessidade. É mais
um sacrifício ali que não tem necessidade. Nós já temos esses outros animais, né? Já temos esses outros animais. Outra coisa também é que, por exemplo, existe, para você ver como nada é por acaso, existe uma época em que algumas espécies de animais, elas se proliferam. Elas se proliferam e aí os humanos abatem para usar como carne, até porque para manter o equilíbrio da natureza, né? O equilíbrio da natureza. Então, nada é por acaso. Mas nós humanos precisamos cada vez mais, o consumo equilibrado, até que a gente consiga, durante a evolução dos tempos, do mundo, da ciência, até que a gente consiga não comer mais esses nossos irmãos, certo? Quero dizer para vocês também que não é o não consumo da carne animal que nos fazem evoluídos. Não é isso. Se eu não comer a carne do animal, já estou evoluída? Não. Mas quanto mais nós buscamos a evolução, o progresso espiritual, menos necessidade nós temos do consumo dos animais. Ou seja, é uma equação que é o contrário. E a ciência vai evoluir para isso, né? A gente já vê aí saindo experiências com produção de carne, sem ser vinda do animal. Então, isso é algo que vai acontecer. E isso também é para a gente começar a pensar no consumo equilibrado de todas as coisas, inclusive dos nossos irmãos animais, né? Dos nossos irmãos. Então, é um caso para eu, para você, para todo mundo pensar. Sempre que me perguntam, vocês sabem que eu sou muito realista com vocês, principalmente no que diz respeito a mim, que eu sempre me uso como exemplo. Eu ainda consumo carne, mas cada vez mais em menos quantidade, em menos necessidade. Então, o que eu busco? Eu busco um progresso em que eu já não precise mais me alimentar deles. Agora, vejam bem, há pessoas que necessitam de forma biológica, há pessoas que param muito bruscamente, né? Muito bruscamente, e aí ocasionam um problema biológico também. E não é assim, é tudo muito trabalhado e muito equilibrado, mas a gente tem que manter respeito e gratidão por esse sacrifício de amor, né? Um sacrifício de vida, para que nós, humanos encarnados, pudéssemos também viver nesse plano com maior qualidade. Então é isso que acredita Inácio Daniel e o que eu sempre aprendi com os espíritos que acompanham o trabalho da casa, tá bom? Existem vários livros que falam sobre animais, né? Coloquem aqui que eu vou lendo para as pessoas poderem comprar também, tá? Eu sei que tem um do Osmar Barbosa, que é Amigo Fiel, esse eu já li. Pronto. Outra pergunta, Mayra, no nosso aniversário, nossos entes queridos, vêm nos visitar? Vem sim. Lembra como eu sempre falo para vocês que o que atrai os espíritos são o nosso pensamento. O que atrai os espíritos são o nosso amor. Muitas vezes o nosso choro de saudade também atrai. O choro de saudade, ele não prejudica. O choro de revolta é que causa um sentimento ruim neles também, de ver a nossa revolta. Mas o choro de saudade não. Esse não prejudica nenhum dos nossos amados. Então, o que atrai é as nossas intenções, nosso amor, nossos pensamentos. Tudo isso é o que nos atrai, os espíritos. Então, se você está de aniversário, está ali atraindo. Às vezes tem festa, às vezes não tem, às vezes tem um bolinho, às vezes não tem. Mas se você está no dia do seu aniversário, atraindo ele por amor, vai estar ali pertinho de vocês, né? Então sim, eles irão visitar. Como eles também visitam no dia do aniversário carnal aqui. Ó, falaram aqui, deixa eu ver aqui. Os livros da doutora Irvênia Prada são ótimos. Ó, Larissa indica os livros da doutora Irvênia Prada. Vou até procurar também, viu? Vou até procurar também. Beatriz Batista. Maia, você estava tão plena no podcast do Daniel.
Olha, Beatriz, eu vou dizer para vocês uma coisa também que vocês podem não acreditar. Sempre que eu faço, né? Sempre que eu faço um podcast, um programa, eu ainda fico muito nervosa. A gente fica plena da cintura para cima, porque da cintura para baixo, ou você tá tremendo, ou você tá arrastando o pé um no outro, entendeu? Então, assim, eu fico nervosa ainda. Mas agora, depois de um tempo, né? Olha, eu tava fazendo uma contagem de trabalho, de trabalho da Casa da Caridade mesmo, assim, de quando nasce o grupo, começa em final de 2017 para 2018, começa o nosso grupo nascer com o Grupo Amor, aqui em Brasília, da minha querida Lucinha. Então, aí nós já vamos aí para quase 9 anos, não é? Depois façam as contas aí. Do nascimento do grupo que gerou a Casa da Caridade. Mas de trabalho de caridade, mesmo que em menor quantidade, e de quando eu conheci a doutrina espírita, já foi de 2014 para cá, então já passou, né? Já passou dos 10 anos, 11 anos. Então, assim, e antes, o projeto de caridade era individual, com alguns amigos. Então, já tem mais de uma década, né? Já tem mais de uma década que eu faço isso. Agora, publicamente, para a internet, é que tem pouco tempo. E aí eu sempre fico nervosa. Sempre fico tensa. Mas com esse tempo que você vem, você vai estudando, você vai falando, você vai, né, tendo mais coragem de falar também, não só aquilo que as pessoas querem ouvir, mas aquilo do que você é ensinado, do que você do que você é amado e tudo mais, você começa a perceber que você pode ser quem você é dentro de qualquer religião, dentro de qualquer doutrina, e você tem a liberdade para isso e também tem que dar a liberdade para as pessoas concordarem ou não concordarem. Então, hoje em dia, isso facilitou muito falar. Às vezes as pessoas concordam, às vezes as pessoas não concordam, e isso faz parte, né? Faz parte da caminhada. Então, acho que isso me fez mais tranquila. Antigamente a gente fica mais assim ligado, mas eu nunca vi isso no livro, mas eu não. Porque às vezes realmente nunca foi falado no livro. E não é porque eu sou, sei lá, eu sou melhor do que qualquer outro médium, não é? Porque muitas vezes nós médios temos novas situações que nos são colocadas, mas a gente não tem coragem de colocar em público nem de falar, porque a gente sabe o que vai enfrentar. As pessoas querem que você diga somente o que já está escrito, o que foi escrito, o que já foi dito. Então, assim, é difícil. Eu entendo os meus irmãos médios muitas vezes não quererem, mas tem muito médio que manda mensagem aqui pro Instagram da casa e eu sei que é verdade porque ocorre, em que pese não está escrito, entende isso? Então hoje, depois de tudo que eu já passei, hoje eu me sinto muito livre. E é aquela história do crivo de cada um. Gosta quem quer, acredita quem quer, segue quem quer. Então hoje eu falo muito com vocês sobre o que eu aprendo, sobre o que eu vivo e sobre o que eu escuto. É isso. Por isso que eu pareço plena, mas eu fico nervosa, tá? Nos outros também que vocês vão ver foi muito bacana, porque são podcasts bem diferentes uns dos outros. E vocês vão ver como foi bacana também. Cada qual assim numa caminhada diferente, mas foi muito bacana. O Dani é só amor, o LendaCast é só amor. Ele mostra, as pessoas confundem muito, porque tem aquele cenário, por ele falar dessas coisas, mas eu falo para ele, que bom que tem outras pessoas trazendo situações que outras pessoas vivem. Nem todo mundo conhece a doutrina espírita, mas muita gente já teve uma experiência sobrenatural. E a partir de um programa desse, se reconhece, começa a assistir outras coisas, começa a chegar na doutrina em outras religiões. Então, que bom! Ali é uma coragem extrema desse pessoal também que faz esses programas.
E muita gente fica na crítica, mas todo mundo gosta de ouvir isso também, todo mundo quer acompanhar, porque todo mundo passa às vezes uma experiência. Então, eu amo estar no Dani, amo estar com ele, ele é super respeitoso. É um menino super respeitoso, com crença, com fé, é muito preocupado, né, com essa questão da espiritualidade. Ele é muito liberto, assim, ele fala sem amarras, ele é muito claro, é isso, ele é muito claro. Tanto é que ele brinca também, assim, com os acertos dele, com os defeitos dele. Isso é muito bacana. Então, sempre estar com ele é um prazer. E eu falei para ele que ano que vem eu volto, porque ele quer fazer um programa numa roupagem nova e eu volto com ele também. Sigam o Dani, tá? @LendaCast. Ó, Beatriz pergunta: você se sente responsável pela libertação da dor de quem a procura? Beatriz, de jeito nenhum. Definitivamente não. Eu não sou responsável por nada disso. Vou explicar para vocês. Eu, Mayra, só sou a escrevedeira. Eu realmente não tenho poder nenhum. Eu não tenho o poder de escolher quem, né? Eu não tenho o poder de escolher quem recebe a carta ou quem recebe o recado. Eu não tenho o poder de dar um recado ou uma carta no momento que eu quero. Eu não tenho o poder de escolha em nada. Então, tudo que acontece, é responsabilidade dos entes queridos de vocês e de vocês. Porque muita gente recebe a carta, recebe, né, o recado. Casa de Apoio Carol, um beijo. Gente, segue também o Instagram da Casa de Apoio Carol, faz um trabalho de caridade lindíssimo, viu? Lindíssimo também. Então, o que é que acontece? Eles demonstram o amor em escrever para vocês, vocês recebem e pegam essa semente que é enviada pelo plano espiritual, né? Pegam esse semente que é enviada do plano espiritual e cultivam ela. Porque muitas vezes a pessoa que não está preparada para receber a carta, para receber o recado, ou para receber exatamente a orientação que vem do plano espiritual, aquela semente não faz fruto, aquela semente cai em terra seca, em terra que não tem adubo para crescer, aquela semente o vento leva, enfim, tem muitas coisas que acontecem. Mas quando você pega essa comunicação espiritual e essa semente que vem em terra fértil, acha uma terra fértil, ela floresce para sempre. É uma árvore da vida que nunca morre, que acompanha você para esse plano, para o outro plano. Então, o que é que acontece? Eu não tenho responsabilidade alguma quando vocês conseguem, com essa comunicação, conseguem mudar uma rota de vida e conseguem vencer a dor. E aí eu não estou falando do luto, que a gente sempre diz, o luto não passa nunca. Mas essa dor dilacerante, sim, nós podemos diminuir, até transformar ela em amor e em saudade. Então, eu realmente não tenho nenhuma responsabilidade pelos bons frutos que a comunicação espiritual traz para vocês. Quem tem a responsabilidade é os entes queridos de vocês principalmente, quando recebe, e a espiritualidade. São assim, são essas pessoas as responsáveis por tudo isso. Agora, quando essa comunicação espiritual não dá certo, quando ela gera coisas negativas, com certeza a responsabilidade é minha. Com certeza eu não fiz o meu trabalho como eu deveria fazer. E eu tenho total consciência disso. Às vezes eu não fiz como deveria, às vezes eu deixei de fazer algo que eu precisava fazer e eu vou melhorando, né? Eu vou melhorando enquanto médium, eu vou melhorando enquanto espírito. E eu espero que eu consiga, antes de desencarnar, atingir pelo menos o que a espiritualidade espera de mim, sabe? O que a espiritualidade espera que eu entregue nesta encarnação. Então é isso, viu? E também tem mais, né? A comunicação espiritual nunca é do espírito que quer se comunicar
para, né, a família especificamente. É uma comunicação espiritual que vem para todos. Então eu acho muito bacana quando a gente pode usar a internet para proliferar isso, porque nem todo mundo recebe a carta, nem todo mundo recebe o recado, mas com a vivência dos outros a gente pode aprender, a gente pode se confortar, a gente pode nos curar, a gente pode mudar. Então tem esse lado muito positivo da internet. É um instrumento que em boas mãos, em bons corações, pode trazer muita coisa boa, viu? Caiane pergunta se eu acho que em outra vida eu fui médium também. Ó, ano que vem vocês vão ter uma surpresa também, uma boa surpresa. Vou só dizer para vocês que em uma sim, em uma sei que fui também, tá bom? E por isso retorno, né? Por isso retorno, porque não terminei a minha missão, não terminei com o que foi compromissado. E tento não repetir o mesmo erro, não repetir o mesmo erro que eu já pratiquei. E eu sempre disse para vocês que eu nunca sabia, né, das encarnações, e realmente eu só vim saber há pouco tempo, por intermédio, assim, de um objetivo que tem que ter, né? Então vocês vão saber no ano que vem também, tem muita coisa boa pro ano que vem, viu? A Casa da Caridade tá cheia de coisa boa, tá cheia de coisa maravilhosa pro ano que vem. A gente tá cheio de boas surpresas, viu? Deixa eu ver aqui. Vibro com cada pessoa que recebe carta ou recado como se fosse minha Pepinha que estivesse mandando. É isso mesmo, né? A gente, quando alguém recebe uma comunicação espiritual, eu também fico muito feliz, como se fosse para mim, né? Como se fosse para mim. Porque é uma forma de acarinhar o coração. Larissa fala, sua mãe sendo de outra religião, ela fala alguma coisa sobre a sua escolha? Larissa, a minha mãe, nós tivemos uma relação muito difícil na minha fase de infância e adolescência, muito também por conta dela não compreender isso que eu passava, e não a culpo de jeito nenhum, não a culpo. Acho que é muito difícil você lidar com isso num lugar pequeno como nós nascemos, e hoje não há culpa. Eu acho que na infância e na adolescência eu culpava, sim, eu ficava triste, eu ficava sentida, mas agora na fase adulta não. E hoje sei do que ela tentou me proteger, hoje sei porque ela pedia tanto, silêncio, não fala para ninguém, mantém isso em segredo, né? Muita coisa assim, hoje eu sei e compreendo tranquilamente. Mas hoje a minha mãe acompanha o meu trabalho, torce pelo meu trabalho, ama assistir as psicografias, os recados, e muita gente procura ela, né, quando recebe carta, ou procura ela no Instagram para ela tirar a palavra. Hoje a minha mãe faz parte, né, desse movimento, desse trabalho também. Mas ela é evangélica, ela permanece evangélica, ela tem a religião dela, ela tem a crença dela, né? Saudade, Juju. Ela tem a crença dela e a gente se respeita muito assim. Ela gosta da Bíblia, eu também gosto, a gente conversa muito. Mas assim, hoje eu brinco com ela, que ela é espirangélica, né? Que agora ela já deu uma mudada. Mas é isso, em relação à minha mãe, é isso. Algum dia virá o estado do Paraná, se Deus quiser. Quero ir visitar o Paraná também. Elione pergunta, Mayra, que dia você vem a Jati? Ô Elione, esse ano não vai dar para mim ir. Eu até estava marcando para ir também. Minha sobrinha vai, né? Vai fazer a formaturazinha. Mas por questões também da Casa da Caridade, eu não vou conseguir ir esse ano. O mais próximo que eu vou é agora em Recife, dia 10 e 11. E aí a minha família vai a Recife para me ver. Vai ser o mais próximo, né? Que eu vou chegar esse ano de ir lá, infelizmente. Mas é assim mesmo, a gente tem um tempo certo para todas as coisas. E eu espero que ano que vem eu consiga ir ao Jati também, né? Nas minhas férias, consiga ir ao Jati também, tá? Oração pelo meu irmão Lucas, que tirou a própria vida, e pergunta
já faz 1 ano e pergunta, será que ele já foi resgatado? Aline, com certeza absoluta já, tá? Todo espírito, independente da forma de desencarno, é abraçado, é resgatado, é amado, tudo isso, entende? Tudo isso. Então, eu sei que tem muito misticismo, tem muito fanatismo, tem muita coisa rígida ao redor, né, do tipo de desencarno. Mas a gente tem que imaginar que para Deus nós somos o que nós somos. Não são as coisas pequenas, não são as coisas grandes, não são uma ação nossa que vai definir, né, que vai definir o que somos ou quem somos para Deus. Pelo contrário, é o nosso coração e nosso espírito. A Lari pergunta, sessão de regressão, você apoia? Em que casos são indicados? Lari, eu confesso que eu nunca estudei muito sobre sessões de regressão, não sei como é o funcionamento delas, nem quem é que faz, por exemplo, eu não sei dizer qual é o tipo, se é médio, se é profissional, realmente eu não posso falar profundamente sobre o assunto, porque eu realmente não tenho conhecimento, mas eu posso te falar uma coisa, toda e qualquer ação que a gente faz para saber de vidas passadas, para saber quem fomos nós, para saber situações que já passaram, a gente precisa ter consciência se a gente suporta esse processo. Carminha, manda de novo, meu amor, que eu leio o seu. A gente tem que saber se a gente suporta esse processo, se a gente suporta saber quem nós somos. Porque veja bem, se nessa encarnação que nós estamos vivendo, né? Se nessa encarnação que nós estamos passando, muitas vezes a gente quer maquiar a nossa realidade, nós fazemos processos de autojustificação para acreditar nos nossos erros como algo que é acertado. Se muitas vezes nessa encarnação nós não estamos prontos, né? Nós não conseguimos realmente entender quem somos e seguir com isso para poder fazer a mudança, a reforma, assim, escalar por outro lado, é muito complicado que a gente faça uma regressão, né, sem ter o suporte necessário para isso, né? Sem ter o suporte necessário para isso. Então, é complicado, mas eu não posso falar sobre regressão porque profundamente não tenho conhecimento. Posso até estudar, posso fazer uma consulta aos espíritos para trazer esse assunto para vocês. Mas o geral é que a gente tem que saber se a gente está equilibrado, se a gente é capaz de saber quem fomos e de agir e como agir depois disso, né? Por isso que eu nunca quis saber sobre as minhas encarnações passadas, né? Até então, e também nunca fui atrás. Lá no início, lá no início, bem atrás, eu queria muito saber, e um dia Daniel perguntou para mim se essa minha encarnação estava tudo bem, estava tudo perfeito, eu já conseguia perdoar, amar, eu já conseguia não ter ódio, não ter raiva, e aí eu entendi o que ele quis dizer, né? Então, até esse ano agora, eu não sabia de nenhuma encarnação passada minha, né? Porque não sei como a gente reage a uma informação dessa. Mayra, alguém perguntou sobre... Deixa eu ver. Mayra, Carol falando. Mayra, meu sobrinho pagou R$400 para uma mulher psicografar cartas da minha irmã e falava muita coisa ruim nelas. A mulher falou que faz sempre que quiser, só pagar. Então, Carol, tem que ter muito cuidado com essa questão, né? Da gente confundir o que pode ser comprado e o que não pode ser comprado. Eu sempre falo para vocês aqui sobre o que tem preço e sobre o que tem valor. O que tem valor não tem dinheiro algum que pague o que tem valor. E as comunicações espirituais, elas têm valor e não preço, né? E os médios, eles não têm controle sobre quando vão receber a mensagem
ou sobre para quem vão passar essa mensagem. Tudo acontece desde dia, desde hora, desde tudo, por autorização dos mentores espirituais. Nem todo espírito que aparece para o médium, né? Nem todo espírito que está ali dando informações significa ser o espírito de quem está buscando, ou significa ser, né, um espírito em grande estado de evolução. Os médios também são enganados. Nós médios passamos por isso. Sempre, quase sempre tem espíritos que tentam nos enganar, espíritos que tentam, né, ludibriar. Tem sempre isso também. E o médium reconhecer que isso existe com ele não é uma fraqueza, pelo contrário, é uma forma que você tem cada vez mais de buscar aprimorar para não cair nisso com o espírito, né? Não cair nisso. Então veja bem, vou dar um exemplo para vocês. Quando o rei Saul vai consultar a feiticeira na Bíblia, tá chamando assim, né, de feiticeira. Quando ele vai consultar, ele pede para quê? Ele pede para chamar o irmão dele, que é um grande general de guerra, porque ele quer saber como vencer Davi. Quando a feiticeira incorpora, ela não incorpora o irmão dele, ela incorpora Samuel, que é o profeta. Incorpora Samuel, que é o profeta, ou seja, não foi pela escolha dela a incorporação. Até porque as incorporações, as evocações, elas precisam ser feitas da forma mais séria e responsável possível, com um grande objetivo pela frente, e que com certeza questões financeiras, questões levianas assim, não fazem parte, né, desse processo. Então, é possível que ela tenha conversado com algum espírito e a maior possibilidade é que não seja a pessoa pela qual vocês procuraram. Tem que ter muito cuidado com isso. Uma vez me perguntaram assim, algumas críticas também que vêm para os médios, não só para mim, mas para todos os médios, é que toda carta psicografada está sempre dizendo que as pessoas estão bem, que as pessoas foram resgatadas, que as pessoas, né, sempre, e aí isso é uma crítica. Vou dizer uma coisa para vocês. Para nós, médios, para os espíritos que nos acompanham, estar bem e estar mal é uma questão de justiça. Então vamos dizer assim, se você sofre uma injustiça, você está passando por um processo, basta que você traga para você esse exemplo. Pegue algo na sua vida que alguém ou alguns ou até assim foi cometido contra você e que você achou injusto. Vamos tirar de lado a doutrina agora, assim eu vou dizer, a doutrina dura quando diz assim, há injustiça, mas não há injustiçados. Ok, a gente tem essa compreensão, mas as injustiças ocorrem, né? E principalmente para a encarnação que nós vivemos hoje, algumas coisas são consideradas injustiças para nós, porque nesta encarnação nós sabemos que nós não cometemos algo para que isso acontecesse. Então, faz parte de um processo também de entendimento e de aceitação de faltas passadas. Mas então tiremos isso. Pegue uma situação que fizeram para você e que você se sentiu injustiçada, que você se sentiu triste, que você se sentiu magoada, porque você não merecia aquilo ali, né? Aquilo ali. Veja que quando isso acontece, aquela situação ali, ela é o quê? Ela é ruim. É uma situação ruim. Sofrer uma injustiça é uma situação ruim. Agora me diga, eu cometi algo e aí eu sofro as consequências. Eu cometi um crime e então eu sofro as consequências, por exemplo, na justiça. Pode não ser agradável. Aí pode não ser agradável as consequências que eu preciso enfrentar pelos meus erros, né? Mas é bom. É bom porque é justo. Já que eu pratiquei, já que eu fiz. É bom, é justo. Enquanto houver justiça, é bom. Se a justiça sair disso, aí passa a ser ruim. O bom nem sempre é agradável. Entenda isso. O bom é o justo. Então, todos os espíritos que estão no outro plano, não é?
desde que eles estejam sobre o rol da justiça divina, estão bem. Estarão mal se essa justiça não fosse cumprida, e ela é. Muitas vezes estão mal quando usam do seu livre-arbítrio para não compreender aquilo que estão passando. Entendem isso? E outra coisa, a carta, a comunicação não vem com o objetivo de transformar a vida das pessoas que estão nesse plano e principalmente dos familiares em um filme de terror. Aí é procurar o lugar errado. A carta é para um objetivo, às vezes um perdão, às vezes ser perdoado, demonstração de amor, de consolo, de conforto. A carta é um empurrão para que as pessoas possam seguir. E o efeito da carta, ela é momentâneo. O que você faz com ela é que vai valer essa comunicação. Então, assim, não tem sentido que as cartas viessem descrevendo o sofrimento, que algumas pessoas chamam de sofrimento, do espírito que está ali resgatando, do espírito que está ali se aprimorando, do espírito que está ali estudando. Porque as coisas aqui nesse plano são vistas diferentes do que realmente são no outro. Então, dependendo do que você escreve numa carta, a interpretação aqui nesse plano é outra totalmente diferente. É uma explicação, muitas vezes, tão diferente aqui, que não faz jus ao que o espírito queria dizer. Então, não, as pessoas às vezes buscam um filme de terror, as pessoas às vezes buscam a religião do medo, a doutrina do medo, as pessoas acham que tudo deve ser visto como elas acreditam que tem que ser, as pessoas querem julgar as reencarnações e a encarnação e muito mais os espíritos que vêm escrever. Então, a coisa mais doida que eu escuto, que eu vejo em vídeo muitas vezes, ou que alguém me fala, é como um suicida pode escrever, como um assassino pode escrever, como se as pessoas que errassem, assim como a gente erra, né, não tivessem o direito de se reformar, de se melhorar, de seguir, e como se eles não fossem receber o resgate. Quando isso acontece é porque a gente pensa muito mais no julgamento que nós fazemos, porque julgar é mais fácil. O julgamento é a coisa mais fácil que existe. Você não precisa pensar, raciocinar, você não precisa estudar para julgar. Você só julga. Então a gente julga os espíritos pelo que nós passamos, né? Pelo que nós passamos. E não pela história que cada espírito tem. Então não adianta querer colocar eles tudo numa visão do espírito só. Às vezes a visão ali, por exemplo, Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira, é um livro onde alguns espíritos dizem como é o estado de consciência que eles se encontram. Entendem? Mas aquilo ali não cabe para todo espírito. Cada espírito, uma história, um processo, tudo isso. Então, quando a gente começa a entender assim, a primeira coisa que acontece é que a gente começa a ser julgador das encarnações das pessoas, a sermos julgadores, né, dos espíritos. É isso. Certo. Agora vamos começar a nossa oração. Bom, primeiro eu quero dizer para vocês que a nossa campanha natalina está precisando muito de ajuda. Nós precisamos, né, arrecadar cestas básicas natalinas para que a gente possa fazer um Natal melhor para as nossas famílias. Essa cesta é um frango de 3 quilos, um panetone e um refrigerante de 2 litros. E esse ano você pode oferecer essa cesta com o nome de um ente querido seu que partiu a pátria espiritual, né? E a família recebe um cartãozinho junto com a cesta para entregar para a família que vai receber saber de onde veio aquela ajuda. Então é muito necessário a ajuda de vocês, compartilhem isso, compartilhem para que a gente possa arrecadar. Por isso que
Por isso que eu queria muito dizer para vocês que eu pretendo, as nossas famílias, a meta é 1.000, mas eu pretendo arrecadar mais para que a gente possa conseguir doar para as outras instituições que não são cadastradas e também para doar o que passar disso para a Fraternidade Sem Fronteiras, né? Seja nos programas de comida, seja nos programas escolares que eles precisam também. Então eu preciso muito da ajuda de vocês para que a gente possa fazer um Natal melhor para as famílias aqui, para as famílias da África, para o que a gente conseguir fazer, né? Para o que a gente conseguir fazer. Vocês sabem da minha viagem para a África e sabem que agora eu divido o que a casa tem, né? Seja o pouco, seja o muito, vai ter sempre essa eterna divisão. É o pouco que se torna muito se todo mundo fizer. Então, como vocês podem ajudar? A cesta natalina, ela está girando em torno de R$50. Então, vocês podem fazer um Pix de R$50 no CNPJ da Casa da Caridade e mandar o nome do ente querido ou da pessoa que vai ser homenageada, que pode estar encarnada também, para o WhatsApp que está no post, tá bom? Para o WhatsApp que está no post. Ou se você quiser também levar in natura para a Casa da Caridade, o mais difícil são os frangos, né? Porque a gente compra de uma vez só, no açaí atacadista ou no atacadão aqui em Brasília, porque eles permanecem com os frangos nos freezers deles, que a gente não tem. E aí, conforme a gente vai fazendo a entrega, eles vão deixando lá na Casa da Caridade, no dia da entrega, para as comunidades, tá bom? Então, assim, mas o panetone, o refrigerante pode ser levado para a Casa da Caridade in natura também. Porque tudo que passar das nossas famílias, nós vamos dividir com outros programas que existem, né? E também com a fraternidade. Nós temos de janeiro a janeiro que nós ajudamos, temos o Amparo no Ceará que nós ajudamos, o Irmã Dulce aqui também, Joinhas de Cristo, que não são cadastrados, mas a gente ajuda sempre que precisa aqui também, né? Tem os construtores de Cristo também, que a gente ajuda sempre que dá. Então, eu preciso da ajuda de vocês para fazer isso acontecer, né? Eu preciso da ajuda de vocês para fazer isso acontecer, para a gente dar um Natal melhor para essas pessoas, tanto daqui como da África. Eu conto com a ajuda de vocês, tá bom? Olha, bem que eu queria um dia, sabe? Eu queria um dia poder ter uma quantidade de dinheiro que eu não precisasse pedir tanto para vocês, né? Que eu pudesse alimentar os projetos da casa, e a gente tem pensado em algo assim desse tipo para tentar alimentar os projetos. Mas pelo outro lado também eu vejo que isso também é uma chance para nós, para mim, para você, para todos nós também, fazer a prática da caridade, com isso nos melhorar e também conhecer a realidade que nós temos, né? No nosso país, no mundo. Então eu vejo isso também como um estudo, um ensino, né? Como vivenciar o Evangelho do Cristo. Mas é por isso que eu peço tanto para vocês. Porque a necessidade é muito grande. E muitas vezes as pessoas não enxergam essa necessidade porque está escondida mesmo, né? Porque não é bonito, né? Bom, passado isso, agradecendo todo mundo, dia 10 estaremos em Recife, no Irmã Gertrudes, e no dia 11, vocês terão uma surpresa, mas serão avisados antes também, eu estarei em Recife e também vai ser aberto a público também, tá bom? Ó, vamos começar falando aqui do Natal. Sempre que eu falo da questão do Natal e da minha experiência sobre o Natal, né? E da minha experiência sobre o Natal, a gente começa a perceber que algumas questões vão surgindo, como por exemplo, Mayra, eles nos visitam no Natal, mas a minha mãe que desencarnou não gostava de Natal, ou nunca comemorou Natal, ou porque tinha outra religião e não sabia do Natal, e ela não vem. A gente já falou várias vezes que os espíritos, eles são atraídos pela nossa boa vontade, pelo nosso amor, pelo nosso carinho. Não só no Natal isso acontece. A qualquer época do ano,
quando é possível, quando é autorizado, eles vêm. Mas com isso eu quero explicar o porquê do Natal. A minha vivência a vida inteira, desde quando eu me atentei para que eu via outras pessoas que não eram encarnadas, ou seja, desde a infância, existem poucas datas para que eu pudesse olhar para um lado e para o outro e não tivesse uma quantidade de espíritos, né, que eu conseguisse ver. Então, eu comecei a perceber algumas datas que eu não conseguia ver a quantidade que normalmente eu via. No princípio, para mim, era tudo muito confuso. Só que conforme eu fui ganhando maturidade, na adolescência para a fase adulta, eu fui percebendo que durante, por exemplo, essa data do Natal, durante um certo momento, a partir das 10 horas mais ou menos, até um pouco antes, teve Natal que... Aqui, ó, a água aqui, tá aqui a aguinha. Teve momentos, teve natais até que um pouco antes, né, até antes disso, aconteceu também. Então, o horário exato é que eu tenho uma média pelo que eu percebo. E esse ano eu vou observar de novo. Mas quando chega a noite de Natal, eu percebo que até aqueles espíritos que são ligados à Casa da Caridade ou a mim, eles não vêm. E aí eu ficava pensando, por quê? Até que um dos espíritos me explicou, que é quando eles visitam as famílias. E aí eu levei a questão para a mentora na época, né? E também levei para o Daniel depois que trocou. E aí, estudando a bibliografia, estudando as comunicações de outros espíritos, nós percebemos que é justamente isso, o período de visita. Muitos deles vêm visitar, muitos deles aproveitam essa noite em que as famílias ou estão reunidas com alegria, ou estão reunidas ainda que nem comemorando o Natal por conta da tristeza, mas estão reunidas ali, ou uma mãezinha que está na cama e não consegue ainda, né, fazer o Natal, o filho vai ali ficar um pouco com ela. Então, é pela minha experiência própria também que eu falo isso, né? Que eu levanto essa questão. É meu filho aqui, gente, balançando a mesa. Que eu levanto essa questão. É por experiência também própria. Mas aí você vai vendo outros livros, você vai vendo o que os outros espíritos vêm falando, como é o caso da Patrícia, do Violetas na Janela, contando como eles comemoram o Natal lá também. Então você vê que é uma data tão bonita, uma data em que a crosta terrestre está tão cheia de amor, tão cheia de paciência, de caridade. O clima está mudado, algumas pessoas, né, buscam ali um momento de reconciliação. É um tempo muito propício para algumas coisas, né? Então você vê que ali em grande quantidade o amor está muito impregnado, né? Mas Jesus não nasceu naquele dia, sim, não tem problema, é a simbologia que representa. Nessa data, às vezes as pessoas falam, nessa data fica todo mundo caridoso, depois passa. Ok, mas pelo menos nessa data você vê os irmãos se unindo, você vê a vibração melhorando. Então os espíritos vêm também atraídos por essa boa vibração, por essa quantidade de amor que nós possuímos. Então, assim, é muito bonita a data do Natal, né? Aí você fala assim, não, mas minha mãe não comemorava. Tudo bem, mas se você se reunir, se você estiver ali buscando entregar amor e receber amor, ela também estará. Se você me diz assim, Mário, eu não consigo, Natal para mim perdeu a graça, Natal sem meus filhos não tem sentido, e entre outras coisas, a gente consegue compreender, os espíritos conseguem compreender essa sua dor. Mas a questão não é nem a comemoração do Natal, tá? Não é nem colocar a arvorezinha do Natal, não é nem nada disso. Mas tente pelo menos lembrar que nessa data a possibilidade da visita do seu ente querido é muito grande e que ele estará visitando você. Tente pensar como você gostaria de encontrar o seu ente se você fosse o desencarnado. Tente pensar como você gostaria de ver a sua família naquele momento. Algumas vezes não vai ter jeito, pela dor que nós estamos sentindo, pela dor que nós estamos carregando ali, as lágrimas tentam, né? Tentam correr, tentam
Não tem jeito, a gente reage com dor, mas é necessário que a gente vá tentando ressignificar essas datas também. Porque, veja bem, eu já expliquei várias vezes para vocês, a gente tem que se ressignificar essas datas, porque muitas vezes a gente dá valor às datas que mais causam dor e não dá valor às datas que mais têm amor, não é? Então, esse trabalho de ressignificação não é somente por quem está aqui no plano terreno, não é pelas famílias, é muito mais pelos entes desencarnados, é muito mais pelos espíritos que vêm e que colhem aquele momento ali. É muito mais para que eles possam compreender que eles podem seguir trabalhando e estudando com a força dos familiares que estão aqui, com o desejo de muito amor dos familiares que tem aqui. Então, todo ano a gente lança um desafio do amor, um desafio para o bem. E a gente vai lançar esse ano também. Se você não consegue comemorar o Natal com muita gente, fique ali o seu núcleo familiar, coloque uma arvorezinha, um enfeitezinho pequeno, faça uma oração, faça a comida que ele mais gostava. Olha que coisa, né? Olha que coisa mais bonita, você fazer a comida de que ele mais gostava e colocar ali na mesa. Você reunir os outros entes que ficaram aqui no plano terreno e demonstrar amor e gratidão também por eles. Eu sei que no momento da nossa dor, a gente acaba não pensando também em quem está do nosso lado ainda no plano terreno de forma física. Mas é necessário também, né, pensar sobre isso. Mayra, eu não estou afim de cozinhar nada, nem mesmo, de jeito nenhum, nem mesmo o que ele mais amava comer. Então tá bom. Um arroz com ovo, um pão com manteiga, não importa o que você vai botar na mesa, mas faça uma oração, converse com ele, bota um enfeitinho, mostre para ele que aquela data mais importa para você é o sentimento que atrai ele até você, é o sentimento que traz ele para te visitar. Faça isso. Faça isso e você vai perceber que aos poucos nós vamos ressignificando essas datas e com isso nós damos presentes de amor e de gratidão a eles. Nós damos presentes de amor e gratidão àqueles que não escolheram, neste momento, não nesta encarnação, o momento, né, da partida ao plano espiritual. Eles retornam quando precisam retornar. Eles encerram a sua missão e eles retornam. Então, nossa oração de hoje começa se falando sobre isso, sobre o Natal. Começam se falando sobre o quanto reunir as pessoas que nós amamos vai muito além das comemorações de datas. Então, não é a data que Jesus nasceu, não é por conta do peru, não é por conta do panetone, mas é por conta daquela mesa que estará cheia de pessoas encarnadas e de pessoas desencarnadas. A cadeira não estará vazia e faz esse processo ainda para compreender a vida após a vida. Nós precisamos compreender e trabalhar com a vida após a vida, com a existência da continuidade da vida. Então, se a vida continua, não há motivos para que a gente paralise tudo aquilo que faz bem para nós encarnados e para os desencarnados também. É a tentativa de se viver a vida material e a vida espiritual, né? E a vida espiritual. Então eu lanço o desafio para vocês, mas aí, ó, vejam bem, vocês irão fazer a ceia ou a comida na noite de Natal, tá? É na noite de Natal, no dia 24 para o dia 25, dia 24 para o dia 25, que é a véspera, ou no almoço do dia 25, que é o Natal. Vocês vão tirar uma foto com o enfeitezinho ou com a foto do seu filho, do seu ente querido e vão colocar uma frasezinha para eles assim, ó. Natal por Alessandra, Natal por Daniel, Natal, né, por Osvaldo. Enfim, vocês vão colocar isso e uma fotozinha no Instagram, tá bom? No Instagram. Mas aí vocês só vão colocar no dia 25 de dezembro. E aí a equipe da mídia digital
vai fazer um vídeo bem bonito para que a gente coloque no YouTube e no Instagram também, com a homenagem que vocês fizeram esse ano aos entes queridos que foram a pátria espiritual. E pode colocar a foto da família inteira com a foto deles. Então tirem foto da família inteira e deles junto lá, onde vem o prato, onde vem o enfeitezinho, o que você conseguir se esforçar para fazer, o máximo que você conseguir se esforçar para fazer. E aí vocês vão mandar a fotinha e a equipe digital vai fazer um lindo vídeo para que a gente passe bem na virada do ano novo, né? Vai ser o nosso vídeo para fechar o nosso esforço, né? O nosso esforço por eles, tá bom? Mas eu disse isso agora, mas também vou colocar o pôster quando tiver perto, tá bom? Vou colocar o pôster quando tiver perto também, para que vocês lembrem. Então, com isso, nós começamos a nossa oração falando sobre o quanto é importante o amor, o carinho, o sentimento que atrai, né? O sentimento que atrai os espíritos até nós. Com isso, nós falamos sobre gratidão. A gratidão de viver, né? A gratidão de viver ao lado de espíritos que nos amaram, que nos demonstraram amor, que lutaram por nós, que estiveram ao nosso lado em vários momentos. Então, dessa forma, nós aprendemos a gratidão. E quando a gente vai entendendo o que é gratidão, não importa se você conviveu 1 minuto, 1 hora, 1 dia, 100 anos, não importa. A gratidão, ela não é quantificada pelo tempo no plano de existência material. Ela é quantificada pela sorte, né? Pela oportunidade, por assim falar, pela oportunidade que nós tivemos da convivência, pela oportunidade que nós tivemos de viver essa experiência. Gratidão faz parte do processo de progresso espiritual de cada ser humano. Quanto mais nós aumentamos a nossa capacidade de gratidão, nós diminuímos sentimentos que não são bons, não são agradáveis e não fazem, né, jus ao nosso espírito criado por um Deus perfeito. Então, toda vez que nós trabalhamos para aumentar a gratidão, nós ressignificamos outras coisas, nós ressignificamos datas, situações e pessoas. E com isso nós nos melhoramos também. E falar de gratidão é falar de gratidão pelos bons momentos vividos e pelos maus momentos vividos. Por momentos em que você teve que ter um maior amor, demonstrar um maior amor. Vocês já perceberam que ao longo da nossa vida, com aqueles que nós amamos, né? Que quando nós passamos, né? Quando nós passamos tempos com eles, quando nós estamos convivendo com aqueles que nós mais amamos, só fixar aqui, pronto. Como a gente convive com aqueles que nós mais amamos, nós passamos por situações negativas, situações ruins em que muitas vezes é testado o nosso amor. E algumas vezes testando o nosso amor, nós nos desviamos desse caminho. Mas que até quando erramos por amor, é porque nós amamos demais, é porque nós entendemos o que tem valor e nós entendemos o que tem preço. Então, ao longo disso, a gente começa a compreender que a gratidão é uma transformação, né, de muitos sentimentos que nascem negativos muitas vezes, mas se tornam positivos quando usados com gratidão. Nessa oração de hoje, eu quero colocar todos os corações aflitos. Corações que quando chegam no final do ano, esse último mês do ano, tem a sensação ruim. Não às vezes porque a data do desencarne chegou nesse momento, mas porque é mais um ano. É mais um ano sem ter aquela pessoa de forma material, né? Sem ter aquela pessoa de forma material. Mais um ano. Mas quando a gente pensa pelo lado da gratidão, é menos um ano para o nosso reencontro. E desse menos um ano para o nosso reencontro, eu lutei, eu trabalhei, eu vivi, eu fui feliz.
Porque é isso que eles querem de nós também. Querem nossa felicidade, querem a nossa esperança, querem o nosso esforço. Por trás de todo amor tem esforço. Quem aqui não já passou por algum amor que precisou se esforçar para manter esse amor? Seja amor afetivo entre casal, seja amor entre amigos, seja amor entre parentes, né? Para conseguir conviver, precisa ser paciente, precisa ser um amor educado, precisa ser um amor equilibrado, precisa muitas vezes vencer os obstáculos que são trazidos por nós mesmos. E por trás de todo amor requer esforço. Requer esforço. Aprender a amar o espiritual é a coisa mais difícil que nós fazemos. Amar o material é muito fácil, porque nós amamos o material quando as pessoas fazem o que nós queremos, quando elas são nossos parentes biológicos, muitas vezes, quando elas estão conosco e eu posso pegar, abraçar, cheirar, apalpar. Mas quando depende da nossa fé para amar, aí sim entra a dificuldade. Porque muitas vezes nós somos igual Tomé. Só amamos aquilo que nós pegamos. Só amamos aquilo que nós vemos todos os dias. O amor espiritual. Esse amor que requer de nós, além de tudo, o esforço e a capacidade de engrandecimento moral para que possamos vivenciar. Vivenciar o amor espiritual é saber que jamais você está só. É saber que aquela pessoa que não pode te tocar mais na matéria, pode te tocar no espírito, deve te tocar no espírito. É entender que a vida inteira não foram os braços físicos que te abraçaram, mas os braços espirituais que te invadiram. É o abraço espiritual que te eleva. Como seria bom se durante o tempo da matéria a gente conseguisse compreender isso. Se durante o tempo que nós vivemos o mundo material, cada abraço dado com os braços em matéria fosse ressignificado de um espírito para um outro espírito. Aquele abraço de alma para alma. Quem dera a gente pudesse amar tudo aquilo que a gente não vê. Aí seria muito mais fácil viver a vida verdadeira. Aí seria muito mais fácil viver a vida plena. Seria muito mais fácil viver o mundo espiritual. E talvez seja por isso que a gente ainda não tem a capacidade de entender que a conexão espiritual e que a comunicação espiritual é feita por todos, pode ser feita por todos. Está precisando que a gente abra os olhos espirituais e feche cada vez mais os olhos materiais para se compreender esse contato. Iriam entender que vocês precisam menos dos médios do que vocês imaginam. Iriam entender que vocês também têm essa capacidade. Os sonhos, os cheiros, as lembranças, o toque que acontece de espírito para espírito. É preciso essa compreensão para amar de forma espiritual. É preciso a compreensão do espírito. É preciso o amor espiritual. E nós fazemos isso. Nós fazemos isso com um grande espírito que é Jesus. Nós fazemos isso com o Espírito Divinal, Deus. Nós amamos a Deus. Mas nós amamos a Deus não pelo que Ele fez, mas pelo que Ele é. Nós amamos a Deus por Ele ser um ente divino que nunca nos obrigou a nada, que nos deu o livre-arbítrio e que nos abraça mesmo diante dos nossos erros. Nós amamos Jesus Cristo, né? Do qual muitos de nós, não posso dizer todos, porque alguns espíritos conviveram naquela época com Ele, mas muitos de nós sequer conviveram materialmente na mesma presença de Cristo enquanto matéria. E ainda assim nós o amamos. Nós amamos as lembranças espirituais de muitos espíritos que passaram pela Terra e que nós também, grande maioria, não convivemos. Mas nós amamos, não pelo que eles fizeram, mas pelos que eles eram. Então, se você tem a capacidade de amar esses entes que você nunca esteve com eles em matéria, significa dizer que você também tem a capacidade de amar aquele ente que esteve em matéria, te demonstrou amor, recebeu amor e agora só mudou a roupagem. O amor espiritual requer uma entrega muito maior.
um esforço sobrenatural. É por isso que a gente chama de sobrenatural. Que seja sobrenatural o nosso amor, que seja sobrenatural o nosso esforço, que seja sobrenatural a gratidão que nós possuímos a Deus e àqueles que nós tanto amamos. Não posso dizer que aprender esse amor espiritual seja fácil, de jeito nenhum. É o mais difícil amor que existe. Mas posso dizer que cada centímetro que nós conseguimos amar o Espírito, nós empregamos na nossa vida material o verdadeiro valor espiritual. O valor espiritual não está nas religiões que praticamos, nas doutrinas que aprendemos, no decoreba daquilo que os outros dizem, mas da forma que nós encaramos o mundo com os nossos amados em matéria e o mundo sem os nossos amados em matéria. Entendendo que é sem a matéria, mas será sempre com o espiritual. Que a gente possa aprender a amar o Espírito. E seria tão mais justo, tão mais honesto, tão mais fácil. E seria tudo tão mais tranquilo. Eu já sinto o cheiro da brisa do mar e do vento nos nossos cabelos se a gente aprendesse a amar o Espírito. Porque muita coisa que hoje nós vemos necessidade iam ficar para trás. Amar o Espírito vai numa profundidade tão grande que requer que a gente se desconstrua, que desconstrua os nossos conceitos, que se desconstruam a nossa tese, as nossas posses, que se desconstrua cada vez mais, aquelas pequenas coisas que nós tornamos grandes. Se amássemos o Espírito, brigaríamos menos entre nós, menos sentimento de vingança, menos sentimentos de ataque. Do que adianta ler a Bíblia todo dia? Do que adianta citar Kardec todo dia, se você é incapaz de amar o espírito de alguém que não vai pensar como você, que não vai fazer como você? É necessário amar. É necessário amar. Então, sendo assim, eu quero ler hoje a nossa parte sobre o livro histórico, o diário histórico que a gente já leu. Hoje eu separei essa partezinha pra gente. E vou ler o dia 1º de dezembro. Preparemos nossa mente como se tivéssemos chegado ao fim da vida. Não adiemos nada. Façamos o balanço dos livros da vida a cada dia. Aquele que põe os toques finais em sua vida, a cada dia, nunca falta tempo. Isso é Sêneca, ele fala isso nas Cartas Morais, ou seja, preparemos a nossa mente como se tivéssemos chegado ao fim da vida. A gente não sabe o dia que a gente vai desencarnar, quer dizer, a gente sabe no outro plano, mas o esquecimento nesse plano de matéria é uma dádiva que Deus nos deu para que a gente possa continuar com a nossa vida normalmente, praticando os atos por amor, por bondade e não por obrigação. Mas sabe aquele ditado que diz, vive a vida como se ela fosse, porque ela só é uma? É verdade. Cada encarnação é única. Cada encarnação tem suas características diferentes. Você não será a mesma roupagem material nelas. Então é preciso vivê-las. Então o que Sêneca diz é que se a gente vivesse todo dia como se ele fosse o último dia nesta encarnação e neste plano, nós viveríamos melhor. Porque nós amaríamos mais, nós beijaríamos mais, nós não perderíamos tanto tempo com disputas de egos, de cargo, com disputa qualquer que seja. Nós perderíamos menos tempo falando sobre coisas que não provêm do espírito, mas provêm da carne. Nós perderíamos menos tempo nos preocupando com algo que pode nunca nem acontecer, principalmente no que é questão de matéria. Então Sêneca traz isso não de uma forma irresponsável, mas pelo contrário, nos mostrando o quanto viver o fim da vida material todos os dias pode transformar essa vida material cada vez mais numa vida grata. E aí o autor do livro diz, viva cada dia como se fosse o último.
é um clichê. É algo que muitos dizem e poucos fazem. Será que a gente vive cada dia como se fosse o último? Será que hoje você deixou de fazer alguma coisa, perdeu alguma oportunidade que você poderia ter feito, mas não fez? Vou dizer para vocês, hoje como eu cheguei cansada da viagem, eu deixei de ir com meu filho a um shopping que ele queria ir, ver a árvore de Natal. Eu deixei de ir com ele, pelo meu cansaço mesmo eu não fui. Só que depois eu fiquei pensando que eu poderia ter ido um pouquinho com ele, né? Eu poderia ter visto aquela árvore, porque ninguém está imune, principalmente porque cada um parte no seu momento certo. Então eu não estou imune de ter sido essa a última oportunidade minha ou dele, mas de estarmos juntos. Porque eu não sei o que vai acontecer nas próximas horas e a morte é uma amiga que fatalmente nos abraça. Então a primeira coisa que eu pensei foi, amanhã eu irei com ele ao shopping, eu irei com ele fazer o que ele me pediu. Queria contar para vocês um fato inusitado, mas que explica muito isso. Eu falei no Dan, né, sobre isso. O meu filho mais velho, ele faz aniversário em janeiro, no meio de janeiro. Mas há algumas semanas ele começou com uma ideia e com um desejo de fazer o aniversário agora em novembro, na escola. E ele dizia que queria fazer o aniversário agora em novembro, antecipar o aniversário dele, porque como o aniversário dele sempre caía nas férias, ele nunca conseguia fazer o aniversário com os coleguinhas dele. E para muita gente isso parece meio absurdo, ou isso parece loucura, já que falta um mês e meio para o aniversário acontecer. Mas ele pediu primeiro para mim, eu falei, filha, eu não sei se isso é possível, eu preciso ver com a escola. Mas logo depois ele foi na avó e pediu para que ela fizesse, sem passar por mim, inclusive. E depois, quando ela veio me dizer, eu falei, quer saber, vamos fazer sim. E ela fez todos os preparativos, ela fez tudo. Ele comemorou o aniversário com os coleguinhas, né? Eu estava até ainda no podcast quando isso aconteceu e recebi as fotos e o vídeo dele dançando com os coleguinhas. E eu fiquei pensando, é isso. É poder fazer aquilo que nós queremos fazer, claro, dentro da responsabilidade, do equilíbrio, sabendo que pode ser a única chance neste plano terreno, nesta encarnação. Então, eu lembrei desse exemplo porque aconteceu agora conosco. Eu não sei o que ele sente, eu não sei o que vai acontecer até janeiro. Então, é necessário que a gente possa viver mesmo. Então, ele diz assim, é algo que muitos dizem e poucos fazem. Afinal, quanto isso seria razoável? Ele está perguntando quanto seria razoável viver cada dia como se fosse o último. Certamente, Sêneca não está dizendo para abandonarmos as leis e nos esquecermos das consequências, para procurarmos alguma orgia porque o mundo está acabando. Uma analogia melhor seria um soldado prestes a partir em missão, não sabendo se retornará ou não. O que é que ele faz? O que é que o soldado faz? Ele põe seus afazeres em dia, ele cuida dos seus negócios, diz a seus filhos ou à sua família que os ama, não tem tempo para brigas ou assuntos insignificantes. E então de manhã está realmente pronto para partir, esperando voltar inteiro, mas preparado para a possibilidade de isso não acontecer. Vivamos o hoje dessa mesma maneira. Olha que exemplo bonito. O soldado, quando vai para a guerra, ele começa a preparar a vida da família financeira, a vida da família em cuidado. Ele começa a sanar todos os problemas e dívidas que ele tem. Ele começa a fazer uma preparação porque ele pode não voltar. Mas claro que o desejo, a esperança é de voltar inteiro para a sua família. Mas ele começa a deixar tudo preparado, tudo correto. E no dia que ele vai se apresentar, ele sabe que está preparado para ir para a guerra e para qualquer coisa que acontecer. Então, viver esse dia como se fosse o último dia desta encarnação, não é ser irresponsável, é ter equilíbrio, é deixar tudo pronto, é ter a certeza que você já pode partir, é amar o quanto você pode, é desejar o bem o quanto você pode, é fazer a caridade o quanto você pode, é fazer o que há de melhor enquanto você pode. Porque amanhã, se acontecer de você não estar aqui mais nesse plano,
você estava pronto para partir. A gente vive como se fosse eterno materialmente falando, e isso diminui a nossa capacidade do amor espiritual. Nós vivemos como se essa matéria não fosse acabar, e ela vai. Então, o certo é viver como um espírito, é amar com o espírito, é entender que isso é a vida eterna. Então, vamos fechar os nossos olhos materiais, abrir os nossos olhos espirituais, para nesse momento, nessa noite, pedirmos um abraço bem apertadinho do Senhor Jesus Cristo em cada um de nós, em cada um dos nossos familiares. Pedir a proteção divina para a nossa família, para a nossa profissão, para os nossos amigos, para a humanidade. Deus Pai Todo-Poderoso, Pai de amor, de benevolência e de perdão, nós te pedimos hoje a tua misericórdia para com os nossos erros, o teu amor para com os nossos acertos e principalmente a tua benevolência para com as nossas almas. Pedimos, Pai amado, que possa procurar cada irmão que está em estado de necessidade, seja nas ruas, seja em casa, manda anjos encarnados que possam levar aquilo que eles mais necessitam. Pedimos a Jesus Cristo, nosso amado Mestre, que possa visitar todos os lares de acolhimento de crianças e de idosos, clínicas psiquiátricas e também os nossos irmãos que passam nesse momento pelas doenças físicas, pelas doenças psicológicas. Pedimos a Falange de Bezerra Menezes que possa visitar todos os hospitais e todos os lares que enfrentam as doenças e possa levar a quem for de cura a cura e quem for de conformação à conformação. Pedimos ainda, Senhor Jesus, que possa enviar os teus anjos, a espiritualidade amiga, a humanidade inteira, levando o teu amor, a tua paz e o teu perdão. Pedimos pelos todos os desempregados para que as portas e janelas dos empregos se abram. Pedimos para todos aqueles presidiários que eles possam receber o perdão e também aprender o que é o arrependimento e agir. Pedimos também por aqueles que estão lá de forma injusta, para que logo a liberdade chegue. Pedimos também por todos aqueles que sofreram injustiças no mundo inteiro. Pedimos por aquelas pessoas que não têm a quem recorrer e só têm a Ti, que é o maior de todos. Tu és o médico dos médicos, o advogado dos advogados e o juiz dos juízes. Pedimos ainda a Nossa Senhora, nossa amada Mãe, Mãe por adoção, Mãe da humanidade, que possa receber todos os desencarnados em seu colo maternal. Coloca aqueles também, Senhora Nossa, que tiraram a sua própria vida, coloca pertinho do seu espírito e dá um abraço maternal em cada um. Pedimos a Nossa Senhora que possa proteger as gestantes, as tentantes, aquelas que estão em processo de adoção, cumprir, Senhor, o desejo do coração dessas mulheres. Pedimos também, Senhor, que o Senhor possa proteger cada centro espírita, casa de caridade, terreiro, templo, todos os locais que professarem a fé em Teu nome, que Tu ali possa estar. Pedimos também, Senhor, pelos nossos inimigos, os nossos adversários, aqueles que nos querem fazer mal. Enviamos para eles todos os tipos de sentimento de bondade, de esperança, de perdão, para que eles possam caminhar na sua trajetória e melhorar esse sentimento. Pedimos, Senhor, ainda por todos os concurseiros, todos aqueles que vão fazer vestibular, aqueles que estão buscando a profissionalização. Pedimos pelas crianças do mundo inteiro, para que sejam amadas e protegidas. Pedimos pelos nossos irmãos animaizinhos, por aqueles que cumpriram a sua missão e já partiram, e por aqueles que chegam nesse momento para cumprir a sua missão também. Pedimos por todos os países que estão em guerra, que eles possam receber o teu amor de irmão, o amor de Deus de Pai. Pedimos por todas as casas de caridade, as ONGs, por todos os voluntários do mundo inteiro que levam o bem e a prática da caridade. Pedimos por todas as autoridades do mundo inteiro para que eles tenham discernimento para tomar as melhores decisões para o planeta. E tudo isso que nós te pedimos não é em nosso nome, mas é em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que é bendito e é eterno, que assim seja. E nesse momento pedimos à espiritualidade amiga que possa fluidificar essa água que está presente nas nossas mesas, que ela possa conter todos os remédios espirituais que precisamos, que ela possa nos ajudar no tratamento das doenças físicas também, que ela possa conter todos os nutrientes e nos pacificar. Que assim seja.
Bom, muito obrigada pela sua presença, pela sua companhia nessa noite de sábado. É sempre bom fazer essa corrente de oração com vocês, para vocês. São corações amigos e espíritos amigos, cada um fazendo as suas petições, mas sempre pedindo que seja feita a vontade de Deus Pai Todo-Poderoso. E lembrem-se, eu amo vocês, do dedinho do pé ao fio do cabelo. Beijo!